Alô, revolucionários, nós estamos juntos, sempre no nosso ponto de encontro aqui todas as segundas-feiras pela TV Canção Nova, ao vivo, com reprise às sextas-feiras, mas quando você quiser pelo CN Plus, tá lá disponível todos os programas, inclusive um arsenal de conteúdo que você pode acessar, e já começa o programa de hoje te acolhendo e agradecendo por você nos receber aí onde você está e te convidando a você para baixar o aplicativo do CN Plus. Baixa aí o seu smartphone para você ter acesso a todos esses conteúdos. E digo mais, baixe o CN Plus, o aplicativo, porque a partir da semana que vem nós vamos ter uma novidade aqui no Revolução Jesus. Porque o programa vai rolar normalmente pela TV, como sempre acontece. Mas você que nos acompanhar pelo CN Plus, não vai ter intervalo, porque o programa vai continuar. Então você vai poder acompanhar na íntegra o que acontece nos intervalos do Revolução Jesus. E isso para quem nos acompanhar pelo CN Plus, então já baixe e já crie expectativas, porque vai ser muito bom e semana que vem a gente tem essa estreia. Programa sem interrupção pelo CN Plus na TV. A gente precisa de intervalo, mas se você baixar o aplicativo, vai poder acompanhar na íntegra e ficar sabendo o que rola nos bastidores. Mas o nosso programa de hoje tá demais, porque a temática, você que nos acompanha no @Revolução Jesus, nosso perfil no Instagram, já está sabendo. Vamos falar sobre sexualidade bíblica, né? Um tema meio instigante, assim, falar sobre sexualidade com Bíblia combina, tem a ver, eu não sei. Dai, será que vai dar o que falar? Bem-vindo ao Revolução Jesus, minha irmã. Obrigada, Thiago. Tão bela, Dai. Olha, gente, ela já é bonita. Agora sim, ó, toda produzida aí. Bem-vinda. Obrigada. É um tema bem interessante. As pessoas ficam assim, e aí, a gente vai falar sobre o quê? Na Bíblia fala sobre sexualidade, não fala? O que pede, o que não pede, o que pode, o que não pode? O que se perdeu com o tempo, né? Então, temos aí um bom assunto aí pro dia de hoje. Pro dia, isso mesmo. Então, o tempo vai passar muito rápido e é claro que a gente tinha que contar com presenças aqui à altura desse conteúdo. A gente quer agradecer porque eles já são carinhas conhecidas aqui no Revolução Jesus, mas nesse formato pela primeira vez e como um cara gentil, né, cavalheiro, vou começar com ela. Bia, bem-vinda! Vamos falar das diferenças, né, psicológicas entre um homem e uma mulher. Obrigada, Que bom tê-la aqui, viu? É muito bom estar no Revolução Jesus. Eu sou, assim, uma pessoa que vejo esse programa, né? Estava aqui falando para vocês. Então, é uma alegria muito grande, Thiago. Você que nos acompanha pela Canção Nova. Estamos aqui, vamos bater um papo. Vamos sim. Olha, e ele também, gente, muitas vezes, inclusive, já gravou série aqui no Revolução Jesus, né? De conteúdos. E sempre que ele vem, agrega demais. Daniel Machado, bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado a vocês que nos acompanham. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? É uma figurinha quase carimbada da Revolução Jesus, mas é muito bom estar aqui. Eu gosto muito de participar, de vir, de contribuir de alguma forma. Que bom, né? Já tem contrato assinado aqui, Já, né? a gente já está com o contrato assinado. Já tem a chave da porta, mas eu sempre digo, agora ela está sempre aberta, né? Eu vi que não entra mais pela porta. Mas eu sinto falta disso, a gente vai dar um jeito. Você acha que é legal, né? Para entrar pela porta. Acho que tem tudo a ver aqui, mas aí a gente vai se programar para isso. Em breve a gente volta, né? Gente, sexualidade bíblica, né? Ai, da onde surgiu esse tema, né? Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? As pessoas A gente vai entrevistar você, pode ser? Posso começar contando, né? Porque eu, juntamente aí com o Jefferson, com o João Gabriel, né, na nossa reunião de pauta, a gente falou sobre essa realidade de alguns conteúdos que eu estava vendo, né? E a pergunta é, nossa, a gente pode encontrar o tema da sexualidade na Bíblia? E aí, quando você começa a folhear desde o Antigo Testamento, fatos, inclusive, que envolvem aqui, eu já me lembro de um primeiro, por exemplo, Davi, o eleito de Deus, né? Que teve a sua queda em que área? Na sua sexualidade. Exatamente. E aí, se a gente começa a explorar, aí a gente já vai poder perceber, como tantos outros casos que aconteceram ali, e depois a gente vai ver no Novo Testamento, né? Quando implicitamente e explicitamente, né, nas cartas de São Paulo, ele vai adentrando nessa temática. Sim. Então, para dizer o quê? Tá falando de ser humano? Tá falando de constituição de ser humano? Claro que a Sagrada Escritura, e aqui a gente estende, né, a doutrina da igreja, fala sobre sim, né? Nunca se opôs, né? Porque às vezes as pessoas criam uma distância tão longe, né? Tão distante. A sexualidade, a igreja... Não, pelo contrário, isso faz parte da nossa Constituição. Então, vamos entrar nisso aí. Inclusive, quando as pessoas, né, do mundo secular falam de Bíblia e sexualidade, sempre vê como um livro proibitivo, né? Sim. A Bíblia é uma coisa que restringe a sexualidade, uma coisa desse tipo, né?
E na verdade não, a gente encontra a beleza, né, da sexualidade. É claro que a Bíblia ela não é um livro de sexualidade, ela é um livro, é um conjunto de livros da revelação de Deus. Perfeito. Né, que tem o seu cume, a gente celebrou a semana passada, na Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a revelação, Deus se revela ao homem, né? E se revela no humano. A Dei Verbo vai dizer isso, né? Que é a Constituição que fala da Sagrada Escritura, do Concílio Vaticano II, que Deus fala ao homem através de linguagem humana. Sim. Então, obviamente que a gente vai encontrar tudo aquilo que é próprio da vida humana, daquilo que é próprio do ser humano na Sagrada Escritura, inclusive a própria sexualidade. Sim. E quando a gente pega lá já no Gênesis, né? A gente já pode ver ali no ato da criação, quando a gente está falando lá de Adão e Eva, né? A complementariedade. Ali a gente já está falando de sexualidade, a gente está falando já de identidade, né? Não é bom que o homem esteja só. Sim. Então ele, né, cria a sua auxiliar, que inclusive tem todo esse simbolismo que é tão bonito, né? Do lado, da costela. Então é muito lindo, né? E aí São João Paulo II, com a teologia do corpo, adentrou nisso e mostrou pra gente, de fato, né? Uma teologia que fala, né? Da sexualidade. Claro que isso aí a gente inclui a afetividade e a constituição do ser humano, né? Sim, nós somos constitutivos, a sexualidade nos constitui porque nos coloca nessa capacidade de amar e receber amor, né? O amor, ele se aprende. Quando a gente fala de sexualidade, essa visão reduzida que faz com que haja o que a gente chama na antropologia de um dualismo antropológico, né? Porque é muito reduzida a genitalidade. Então, aí dá um choque, como vocês devem ter pensado na pauta, né? No entanto, a sexualidade é essa capacidade que nós temos de amar e receber amor. Não se fala de sexualidade se não se fala de amor. Sim. E o amor se aprende. Por que na história da Bíblia, Davi, como você trouxe, né? Nós aprendemos mais a brigar, né? A falar mal dos outros, é viver a rivalidade, é querer o poder. Então, a sexualidade é amor, é amar. Porque nós somos sexuados, somos chamados a amar de uma forma humana, porque Deus ama como Deus, mas nós não somos deuses. Então, veja que isso que é o legal. E a Bíblia, com as suas narrativas, traz histórias de pessoas que buscavam viver esse amor humano, como nós, eu, você que nos assiste agora. As pessoas que você convive, você é chamado a amá-lo. Mas a gente geralmente não sabe amar. Né? Então, esse aprendizado que a gente pode aprender até mesmo com a Sagrada Escritura, né? E com a própria sexualidade. Então é bom que a gente já vai entendendo que não tem como a gente desvincular, né, sexualidade da realidade do amor. Não tem. Não. Né? Agora, a visão reduzida de genital... Você fala assim, por exemplo, eu trabalho com os adolescentes, né? Então, eu estou numa escola, vamos pensar aqui, 7º, 8º ano ali do Fundi 2, 13, 14 anos, e eu pergunto, o que é sexualidade? Vocês acham que eles vão responder? Naturalmente, eles vão ter ali as palavras, a semântica, vão estar com palavras ligadas à genitalidade. Eu faço isso com adolescentes de 12 como idosos de 60. Não vai fazer muita diferença. Porque essa visão reduzida faz a minha vivência também ser reduzida. É isso que a gente precisa ampliar. Né? A genitalidade, ela compõe a sexualidade, mas ela não é tudo da sexualidade. Sim. E nesse aprendizado de amar e receber amor, que a gente precisa ensinar as pessoas, desde a sua adolescência, na sua juventude, nas etapas, né, Daniel? Isso, do desenvolvimento humano, que a psicologia nos ajuda tanto. Exatamente. Essa parte da genitalidade que nós, né, vamos dizer, ficamos tão focados, né? Por isso que quando muitas vezes a gente vai falar um pouco mais para frente no programa, quando fala de castidade, por exemplo, que as pessoas já pensam, né, que só de uma dimensão do não ter a relação sexual, não fazer sexo. Mas isso é só uma parte, né, constituinte daquilo que é da sexualidade. Nós temos no conjunto da sexualidade, quando a gente fala da sexualidade humana, né, Bia, a gente está falando de um conjunto, né, daquilo que constitui o ser humano. Então, nós temos essa parte biológica que corresponde, né, uma coisa meio filogenética, ou seja, a própria história da evolução. Ou seja, nós estamos aqui hoje por quê? Porque alguém passou o gene adiante, né? Sim. Os nossos bisavós, nossos tataravós. Então, tudo aquilo que vive, quer viver, passa o seu gene adiante. Então, nós temos essa parte mais
biológica, né? Que aí vem a genitália, os hormônios, como tudo funciona, e funciona a partir das diferenças, né? Exato. Homem e mulher. É interessante, mas também tem a parte psicológica, das emoções, do sentimento, do desejo, né? Daquilo que é o eros, né? Que é essa reciprocidade entre o homem e mulher. Mas também tem a parte social, da procriação, da prole, da família, né? O catecismo da igreja vai dizer isso, né? Da igreja católica. A sexualidade é uma força que permeia toda a nossa vida. Então, eu acho que a grande contribuição desse programa é ampliar essa visão da Exato. sexualidade. Porque eu até estava brincando lá no camarim, né? Que eu cheguei, eu e o Daniel. Aí a moça que foi nos arrumar ali, né? Tirar a nossa cara de bem, assim, esse horário, né? Que acordou às 5h30 da manhã, que ficou o dia inteiro escolhendo esse programa para vir aqui. Aí ela falou assim, eu posso maquiar o Daniel primeiro? Eu falei, com certeza, porque vai demorar menos, né? Até que ela... Então, você vê que isso é constitutivo, né? Somos Sim. homens, somos sexuados, não temos um sexo, somos sexuados. Do meu dedinho do pé ao fio do meu cabelo, ao do Daniel menos. Eu menos, né? Obviamente. Falando de Somos cabelo, né? sexuados. Somos sexuados. E assim, como essa força, então, ela continuamente está em ação, né? Em ação. Quando nós falamos, né, a nossa sexualidade, ela está em ação. Então, essa ampliação de visão, Ajuda ela já vai dando uma muito. diferença, né? Para não ter uma visão reducionista, que inclusive é uma das táticas do mal, né? Nos fazer reduzir a beleza, Isso. a grandeza Porque aí daquilo vamos que viver que não somos. como pessoas, mas como animais. Você imagina que o leão acorda, né? E você mostra um contrafilé e uma maminha para o leão, ok? Para seguir os seus instintos. Fala, leão querido, você quer um contrafilé ou uma maminha? Ele vai decidir, né? Vai pensar. Não, ele vai devorar Ela a vai carne. devorar, sim. Nós não somos animais que agimos pelos instintos, nós somos pessoas que temos faculdades que nos fazem escolher o bem. Sim. Decidir, por isso que ele falava da castidade, né? A castidade é uma guardiã do amor, porque amar de forma humana é tão frágil, né? É tão frágil amar, né? Você fala, quantas decepções a gente já teve com amigos, né? Com o próprio esposo, com a esposa, porque é frágil amar, e a castidade vai ser essa guardiã para a gente conseguir viver esse amor, Sim. porque nós não somos animais. E aí essa visão reduzida da genitalidade coloca o homem nesse caminho, entendeu? Apenas de viver como se ele fosse um bicho. Tanto que quando eu trabalho a questão da genitalidade, os nomes dos órgãos, né? Das genitálias masculinas e femininas. Como se ensina isso? Você pode perceber, os nomes são ou de bicho ou de coisa. Claro que eu não vou dizer aqui, mas você já pensou como um bom homem e como uma boa mulher. Por que, né? Que associa a nome de bichos e de objetos. Coisas. Vejam, essa coisificação que Karol Wojtyla dizia muito, né, na filosofia dele, na antropologia, essa coisificação que nos impede de viver a sexualidade como essa força que está atrelada ao amor humano, né? Então, ampliar isso é um ponto de partida, na minha opinião. Sim, e até uma questão também para a gente se pensar na educação das crianças, né? Sim. A gente começa com esses nomes desde pequeno. E aí já chegam as crianças agora, que chegam no mundo totalmente sexualizado, onde a educação, onde os meios de comunicação, tudo quer mostrar de forma muito liberalizada, né? Muito de forma avançada para as crianças. E esquece que se tem também um certo tipo de idade para começar a se dizer. Cada idade precisa dizer de uma certa forma, né? Sim. E aí é um ponto de construindo, né? reflexão para a gente começar também, que é uma caminho. dúvida que as pessoas têm. Então, como trabalhar a sexualidade em cada fase, né? Como ensinar de uma forma para as crianças e adolescentes. Respeitando, né? Amando, falando a verdade com naturalidade, conservando o mistério, não dando uma feijoada para uma criança que acabou de nascer, né? Porque hoje em dia existe muito, né? Eu acho que o Daniel pode contribuir, esse medo, né? Eu acho que tem uma fobia hoje na sociedade, né? Então nós temos que tem gente que tem por medo dar a feijoada para a criança que acabou de nascer. Sim, né? exatamente. Então, vamos com calma, né? Porque até cognitivamente, né, Exato, a criança ela é só. preparada para receber. Você não ensina o alfabeto com a criança, né, ali de meses, de um ano. Né? Exato. Existem processos que respeitam a fase do desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, na parte da sexualidade, é importante que você já vá ensinando para a criança aquilo que ela pode compreender do seu corpinho, não é?
e importante também até para que ela possa se defender, inclusive, né, de ataques externos, Sim, né, de sim. abusos, de coisas desse tipo. Agora, quando se começa a despertar tudo isso, né, por exemplo, ali na pré-adolescência, na Sim. puberdade, É a hora. é a hora. Uma né? Então, assim, linguagem o próprio própria. organismo, Já As fala, transformações, né, elas vão sinalizando. o próprio cérebro, a própria questão cognitiva ali já vai mostrando que é o momento da clarificação daquilo da sexualidade. O problema é que os adultos veem também esse tema com tanto tabu, Sim. não é? Exato. Que não consegue se aproximar e criar justamente isso, uma relação de confiança. Quando os adolescentes olham, por exemplo, para os pais, que são as grandes referências, os professores, existe uma barreira, existe um abismo Sim. no entendimento sobre sexualidade. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo como eu, como você, principalmente os não, homens, aprendemos o quê? Na exatamente. rua, A gente chama Isso que eu ia isso de- falar. aprendemos na revista. analfabetismo, né? Vamos, não, Exato. pegar o nosso exemplo assim, quem teve É, o o privilégio, nosso por exemplo, exemplo, quem? de um pai ou uma mãe poder De sentar e sentar, dizer assim, isso. deixa eu te falar sobre isso, Isso, né? não E até teve. mesmo por causa dos tabus, ou quando falo Ou a de que educação forma que falo. recebeu, né? A educação Ou que não recebeu. recebeu. Não recebeu. Justamente. Então a gente já vai só olhando para si mesmo e dizendo, nossa, quem sabe eu preciso ter essa clareza de conceituação, de Exato, compreensão. E aí exato. na Sagrada Escritura, que a gente pode ver, naquilo que a doutrina ensina, a gente pode ver isso, né? Porque está contido ali, né? Nas entrelinhas, né? E é até bonito, eu vou deixar que a gente vai para o intervalo agora, né? Que passa voando esse programa, mas deu para já entender que nós temos, e eu até deixo essa pergunta aqui no ar, né? A construção de uma identidade sexual, nós podemos falar isso, que ela é construída de fato? Os elementos externos influenciam mesmo? Existem coisas que já são determinadas ou tudo é influenciável? Sim. Eu vou deixar essas perguntas no ar para também prender a sua atenção e dizer que no próximo bloco a gente tem mais. E vamos aproveitar o intervalo, né, Dai? Porque você pode fazer perguntas. Ah, ótimo. Ah, mas Thiago, eu acho um tema muito delicado, não quero me expor. Fica tranquilo, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas no stories do @Revolução Jesus. Isso, tá no Ah, stories legal. do @Revolução Jesus. Corre lá, faz sua Faz sua pergunta que a pergunta. gente vai tentar responder aqui, né? Sim, Isso mesmo. deixa Então, eu certeza. perguntar. aproveita, a gente mantém em sigilo a sua identidade. Sem censura. Sem censura, é isso. Reluzia Manda aí. maravilhosa, sem censura. Super. E a gente volta já já com mais Evolução Jesus. Não sai daí. Estamos de volta aqui, eu e a Dai Silva, hoje aqui no Revolução Jesus. Dai, Estou aqui, bem, chegando aí beleza. mais uma vez. Graças a Deus, muito feliz de estar aqui. isso mesmo, e com os nossos convidados estamos falando sobre sexualidade bíblica, né? Essa relação, né, Dai? E já foi muito bom o primeiro bloco, porque a gente já pode trazer um pouco de clareza e acho que gostei muito do que a Bia e o Daniel já trouxeram, né? Que é essa ampliação, né? De compreensão, de visão do que é isso, porque a visão reducionista, né? Reduzida, ela faz com que a gente se perca, né? E aí as coisas começam a complicar. Então, vamos lá. Eu lembrei de um autor chamado Amadeu Tintini, conhecido por muitos. Sim. Quando ele fala sobre sexualidade, ele diz assim, que a sexualidade ela ocupa um lugar tão central no ser humano que tudo acaba passando por ela. Coisas que não têm origem na sexualidade, uma hora ou outra vão desembocar nela e também o contrário, que parte dela, da dimensão sexual propriamente dita, afeta as outras áreas do ser. Para dizer o quê? Ela está ali presente. Então não tem como a gente ignorar. Aí você começa a perceber, até agora trazendo uma visão espiritual, porque aqui a gente traz humano, espiritual, porque que muitas vezes o mal tenta tanto nessa dimensão. Porque ele sabe o que a nossa sexualidade ela é capaz de fazer, né? Estou dizendo ela como essa força que o catecismo nos diz, mal canalizada. Ela pode acabar, ela fere outra pessoa. Né? E aí que a gente entra em assuntos tão tristes e delicados, né? De abusos, de dependências. Então, assim, onde pode chegar uma sexualidade não entendida, não compreendida e uma desestruturação, né? Mas eu deixei umas perguntas aí no ar, antes, né? Falando sobre Foi. a questão da identidade sexual, da construção da nossa identidade, pelo que ela é afetada, se nós recebemos dados ou apenas somos influenciados pelo meio. Eu acho importante também a gente entrar um pouquinho nisso aí, né? Sim. Pode tirar para o ímpar, qualquer coisa. Eu começo e a Bia complementa, né? Sim. Não, a gente tem tanto a identidade já posta, mas também a gente tem elementos externos que a constituem, que formam essa identidade cultural, né? Enfim.
Mas, por exemplo, pegando o exemplo bíblico, a gente está falando aqui da sexualidade bíblica, já no primeiro versículo da Bíblia diz: Deus criou a imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Né? Então, nós temos já ali um primeiro elemento de identidade, homem e mulher, diferentes, não é? E não só espiritualmente, biblicamente falando. Por quê? Porque a gente sabe que geneticamente o nosso corpo é constituído a partir dessas diferenças. Então, se um cientista ateu ou qualquer coisa, ele for pegar uma ossada, né, humana, vamos dizer assim, e ele vai conseguir identificar a partir de uma ossada masculina e uma ossada feminina. Tem as suas diferenças. Não é? Já tem ali uma constituição. O funcionamento, os hormônios que vão interferir já no ventre materno, né? Já vão ter ali hormônios próprios que vão, a partir dos genes, vão ir definindo, né? O próprio sexo, né? O feminino e o masculino. Então, existe uma identidade que ela já é posta. Agora, existe também uma questão que é aquilo que a gente recebe, os valores, não é? O entendimento, aquilo que a gente está falando aqui justamente, né? A gente vai aprendendo sexualidade como? A partir daquilo que é uma cultura. Nós temos, por exemplo, toda uma formação católica, uma formação cristã sobre sexualidade que orienta, não é? O nosso entendimento e também o nosso comportamento em relação à sexualidade. Mas provavelmente um pagão ou alguém de outra religião que tem uma outra formação diferente, ele pode ter uma outra coisa que é diferente daquilo que a gente entende. No entanto, aquilo que é posto, né, biologicamente como identidade, ela está posta, entende? Então, não tem muitas diferenças aí. Sim, a nossa identidade precisa conversar, né? Porque o ser humano, nós não explicamos o ser humano se não for a partir da complexidade, né? Esse diálogo entre a biologia e a subjetividade. Então, a nossa identidade é formada por aquilo que nos foi dado e aquilo que nós criamos. Então, nós temos o sexo genético, XXXY, nos foi dado. Sexo gonádico, o homem tem testículo, a mulher tem ovário. Sexo neuropsicológico, porque o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino, porque eles têm receptores de hormônios. O homem tem mais testosterona circulante no sangue do que a mulher tem mais estrogênio. Então, se eu falar assim, Tiago, vai lá na venda, compra uma fita verde para mim, por favor, para costurar o meu vestido. Aí você vai trazer a verde. Eu falei, Tiago, é verde exército, é verde abacate. Mas não era verde, né? Era verde. Né? Não poderia dar vários exemplos, né? Por quê? Porque existe um sexo neuropsicológico que esses hormônios circulam e banham esses receptores de um sexo masculino e feminino. Então, existem coisas que nos foram dadas e precisamos acolher aquilo que nos foi dado. Constitui, então, ali uma circunferência da nossa identidade. Depois, como o Daniel dizia, as experiências vividas constituem a nossa identidade. Você vai para o Chile, né? Vai viver uma experiência nova, posso falar? Então, até hoje, isso não constituiu a sua identidade. Mas daqui 5 anos, igual, eu morei em Roma, morei na Europa, morei em outro lugar, isso constitui a minha identidade. Experiências vividas, como quem morou, sei lá, numa roça, numa comunidade, isso vai também constituir a sua identidade. E o entorno social. Então, você vê que esses fatores, como você dizia na pergunta, constituem a nossa idade. Fatores que nos foram dados e fatores que nós criamos. Não precisa ter essa comunicação. E hoje a guerra é o quê? Da cultura do gênero falar, não, é só a biologia, o outro, não, é só a subjetividade. Aqui que está a confusão. É aqui que está a confusão. Exatamente aqui. E aí a questão hoje é justamente porque você ataca a base. Não é? É uma estratégia interessante. Por mais que nós tenhamos as questões subjetivas, culturais, educacionais e tudo aquilo que é posto, existe uma coisa que é estrutural, entende? Isso foi dado. É como a casa, né? Quando nós estamos numa casa, você tem aquilo que você não vê, né? Que está debaixo da terra ali, que está sustentando aquilo, que é a estrutura. Né? Sim. E uma coisa assim, vamos pensar, né? Deus é pai. Deus ele é mesmo pai. falou, chamemos ele, né, de Abba, pai. O que um pai faz? Existem coisas que o pai dá. Existem coisas que o pai dá para o seu filho. E existem coisas que o pai vai deixar o filho escolher. No sentido do quê? Deixar construir,
né? Então, assim, quando a gente olha, Deus nos deu dados genéticos, inclusive, na nossa Constituição, né? Existem outras coisas que as experiências que estão ao nosso redor vão influenciando em tudo isso. Mas aquilo que foi dado está imutável ali. Não tem como mudar, tá ali, é Constituição, né, gente? A minha estrutura óssea é minha estrutura óssea, ela é desse jeito, não tem como mudar. E Deus não seria pai se ele não tivesse me dado, se ele simplesmente me deixasse como fruto do acaso, em todas as questões. Claro, nós temos marcas, existem influências positivas, outras não tão positivas, que precisam ser trabalhadas, né? Mas o cuidado hoje é que as pessoas acham, não, eu posso ser o que eu quiser, do jeito que eu quiser, negando a Constituição dada. Isso é muito delicado, né? Porque senão eu posso simplesmente pegar e dizer assim, não, eu não tenho, entendeu? Sim, aqui a gente tem que ter uma pedagogia, né, de acolher o recebido, né? Que acho que isso a gente hoje no século XXI, né, diante de todas as questões que nós, né, eu trabalho diretamente com isso, o Daniel provavelmente também, enfrentamos essa distância, né? Uma coisa é você ter recebido o que lhe foi dado e outra coisa é você acolher. Existe uma distância. Né? Às vezes você recebe um presente e fala, falsamente você diz obrigada, mas é o terceiro batom da Natura que você ganhou aquele mês. Né? E aí você recebeu o batom da Natura, né? E acolher é um pouquinho a mais, né? Até psicologicamente, né? Não vamos entrar aqui nos psicólogos, a gente vai ficar falando do conteúdo. Então, dentro das questões que nós temos hoje, né? Com os jovens, principalmente, com os adultos, é acolher esse recebido. Por que não acolher esse recebido, né? E aí a gente entra em várias instâncias pedagógicas e também terapêuticas, né? Também, exatamente. Eu acho que hoje o importante para nós é cada vez mais levar a informação, né? Não só a evangelização, mas a informação, porque como a gente está falando, quando a gente olha para o ser humano, até biologicamente, quando eu, por exemplo, gosto muito de estudar as próprias questões de comportamento de neurociência, né? Aquilo ali é uma coisa fascinante, né? Você fala assim, meu Deus, né? Como assim? Tudo ali está muito ordenado, entende? A organização, então você dizer que há coisas, por exemplo, dizer que por exemplo, a parte da sexualidade é apenas cultural, entende? É você negar uma coisa que é tão evidente, né? Tão evidente. Que está tão posta ali, que na verdade é isso, né? É como a Bia colocou, você tá dando para você, né? Tá aqui, ó, na sua cara. Só que aí o acolher é diferente, né? E aí a gente tem que aprender hoje justamente isso. Na verdade, ensinar as pessoas a acolher aquilo que foi recebido, aquilo que nos foi dado, né? Sim. E é engraçado que, como é uma fragilidade, né? Aquilo que, como da história de Davi e tudo, hoje vê-se muito as mídias, redes sociais, os meios de comunicação em si, querendo deturpar para que a gente possa ser aquilo que a gente queira ser, né? E aí, eu acho que a parte que acho que mais importante, até para nós mesmos, no meio de evangelização, nos meios de comunicação também, a gente tentar ensinar isso de uma forma clara e não só apenas, por exemplo, muitas pessoas do grupo de jovens ficam assim, pode, não pode. Mas por que não pode? Mas por quê? Cadê a beleza? Não só proibir, porque muitas pessoas se perdem aí. Não pode, tá errado, mas por quê? Então, é mais intrínseco, né? Algo assim que é mais delicado e também precisa vir de nós também esse ensinamento de forma mais clara. Eu vejo assim, não só de forma mais clara, mas pedagogicamente, como a Bia colocou, né? Até acho que também tem um pouco de erro nosso na nossa maneira de evangelizar, de falar, porque por um tempo ficou também muito isso, né, Bia? A coisa ficou muito pode ou não pode, não é? Sim. Até quando a gente falava de castidade, reduzia isso ao que pode, se é pecado, se não é pecado, se é moral, se é imoral. E a gente não passou muito tempo sem falar da beleza. Entende? Sim, tem até um documento para quem quiser, né? Sexualidade Humana, Verdade e Significado. É um documento que tem no Vaticano, né? No site do Vaticano, que é bem bonito, porque acho que é essa beleza, né? Que a gente está tentando, como o Daniel trouxe, trazer, porque a partir do belo a gente acolhe esse recebido, porque esse erro, né, vamos dizer, essa palavra que você usou, constituiu alguns modelos de educação sexual, se é que se pode chamar, que eu sou contra essa palavra, educação sexual, porque não se educa a sexualidade,
se educa uma pessoa a partir da sua sexualidade. Perfeito. Mas, né, o ministério prioriza assim. Então nós temos os modelos rigoristas, que é aquele que tudo é ruim, quer dizer, esse corpo, esse recebido, me atrapalha a viver, vamos dizer assim. Tem que dar um jeito nele. E o outro oposto é o modelo libertino. Não, negócio, desculpa aqui, sexo, droga e rock and roll. Vamos deixar rolar, deixa fluir. Então, esses dois cabos de guerra, eles dizem que são diferentes, mas eles dois estão no mesma pegada, entendeu? É o efeito ferradura, né? Querendo ou não, eles, né, são diferentes, mas quase que a ponta se toca lá em cima. Quase que a ponta se toca. Então, aqui a centralidade, que é o que o cristianismo traz, porque o cristianismo trouxe isso até teologicamente, a pessoa. Justamente. Né? Porque tão ofensivo, eu sempre gosto de dizer isso, né? Tão ofensivo quanto a depravação é também a negação Exato. da nossa constituição sexual, Exato. de quem nós somos, né? Porque senão a gente vai para um outro extremo, né? Isso. Aí naquele puritanismo, naquela questão tipo assim, Isso. não, Então, não pode, né? não toca, não fala, não é pessoa tá em pecaminoso. Marte, né? Peraí, Certo. Então assim, são dois extremos e que aí vão O extremo, ser ele ofensivos, fecha, né? o em extremo ambos. ele fecha, o extremo leva a gente a viver o egoísmo, o partidarismo, as facções. Não é o amor. O amor abre, o amor dá horizontes, o amor se revela, né? A encarnação, né? Mostra exatamente isso. Então, esses fechamentos são perigosíssimos. Que não é a doutrina da igreja, né? Exato. Para se deixar bem Por claro. definição, quase todos os documentos da igreja, né, o próprio Karol Wojtyła, né, no Amor e Responsabilidade, por definição, a própria sexualidade, por definição, ela é sempre orientada para o outro. Para a pessoa, Ela, na relação. a sexualidade não existe para si mesma. Fechada, né? Né? É o Ela é impulso que me sempre leva, né? orientada, ela é sempre orientada para o Repousa outro. na relação interpessoal de um outro. Nós estamos aqui agora, nesse programa, vivendo a nossa Exato. sexualidade. Então, quando você traz, inclusive, essa sexualidade restritiva, no sentido de não pode, é proibido e tal, você também, de certa forma, está negando essa abertura, né, ao diálogo, né, ao debate. Né? E a gente volta nos medos, né? Porque a gente quer amar, mas tem medo de amar. Sim. É um contra. Porque aí a pessoa tem algumas alternativas, alguma sabotagem. Fala, pô, eu vou ficar aqui na minha. Aqui. Melhor, né? Mais né? seguro. Aí, E aí, quem sabe, a pergunta que deve estar ficando aí nos balãozinhos, né? Mas e aí, né? Beleza, se eu não posso ir nem para um extremo, para o outro. pra Como onde encontrar, né, esse equilíbrio? Porque quando a gente fala do projeto de redenção de Cristo, né, atinge todas as áreas do ser, da criação, inclusive a nossa sexualidade. Isso. Então, assim, quer viver a sexualidade elevada, integrada pelo amor. Então, é isso que a gente também precisa entender, né? Você não está diante de um problema. Você está diante de uma pessoa, no momento da vida dela. Entendeu? E a realidade particular que você vive, se hoje você tem medo de ter amigos, tem gente que não quer ter amigos hoje, né, gente? As crianças têm medo, por exemplo, tem medo de ter amigos. Essa é a realidade que você... Isso é um trampolim para você buscar alternativas. Sim. Isso é matéria-prima para você vir para fora na relação interpessoal e encorajar-se a amar, entendeu? Eu não estou diante de um problema, eu estou diante de uma pessoa e a realidade que ela vive precisa me levar para alternativas criativas de como amar criativamente. Fica com essa mensagem aí. Você não é um problema, você é uma pessoa pessoa, com alguns tá problemas. bom? Com alguns problemas. E quem não tem eles? E quem não tem marcas Mas nessa o dimensão? povo joga aquilo É. de forma negativa, né? Verdade. Aí ele começa a fazer algumas atitudes. Então, isso aí. Você não é um problema, você é uma pessoa. Fica com essa mensagem nesse final desse segundo bloco. A gente tem o terceiro bloco e a gente quer falar um pouquinho sobre realmente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Como viver na prática tudo isso, o papel da castidade em Sim, tudo isso, o que significa maravilhoso. a força, né, dessa virtude. Então não sai daí e aproveita, porque você pode fazer a sua pergunta, tá ok? Você pode fazer a sua pergunta lá, a gente deixou no direct. A pessoa pode mandar na caixa de perguntas, né, Dai? Stories, isso mesmo, caixinha de pergunta. Então aproveita aí que tem o terceiro bloco para responder as suas perguntas e a gente volta já já. O programa Revolução Jesus está de volta e com uma novidade fresquinha para você, porque a partir do próximo programa, da semana que vem, você vai poder baixar, já baixa agora, né, o aplicativo do CN Plus, e nós não teremos intervalo para o CN Plus, aqueles que acompanharem por lá.
a gente vai ter intervalo na TV, mas o programa vai ser contínuo pelo CN Plus. Então, fica já essa dica, porque eu tenho certeza que você fica curioso, curiosa em saber o que rola nos intervalos e muita coisa acontece nos intervalos. Muita- Então, olha, eu gostei é desse quase outro negócio. programa, não é? A melhor gente os estava intervalos. aqui, né, nos intervalos já... Gente, Você olha, tem certeza que vai mostrar esses vai. A intervalos? partir da semana que vem. Eu não vou vir. Segure quem puder. Ainda bem que a semana Ainda que bem. vem. Essa não vai que não, vem, né? não. Ai, Já tá graças indo. a Deus. Tô brincando, Bia. Eu não vou nessa, não. Brincadeira. Então fica ligado com a gente, ó. E vamos ser fiel porque a gente disse que ia trazer as perguntas, né, Daí? O pessoal perguntou legal. aí. Exatamente. Vamos lá. Estão chegando algumas perguntas aqui. Vou escolhendo algumas. E aqui a primeira pergunta é: qual a idade que devemos falar claramente tudo com os jovens? Nunca falar claramente tudo. Nunca. Isso aí é uma pessoa já tá... Nunca fale claramente tudo, porque falar claramente tudo é impossível, né? Entendi. Acho que nem eu sei claramente tudo, né? Mas É eu forte o consegui tema. entender a pergunta, mas é Sim. assim, claramente tudo, como... É boa essa pergunta, né? Eu falei assim para dar uma desconstruída. Porque a gente, quando fala dos jovens, assim, já sei. Para resolver um problema, mas nós não estamos diante de um problema, lembra? Aham. Mas diante de uma pessoa no momento pessoa. da sua vida. Vida. Assim, pô, quer saber? Vou resolver isso agora. Vou sentar ele ali, um moleque, né? E vou E vou descer conteúdo. e descer o conteúdo. Abre a cabeça aí, desgraçado. Pronto, que eu, de uma vez por que todas. Eu vou te falar tudo. O que dá é o medo, né? Da fobia. E nisso você não respeita os processos, como a gente falou no início, né? Da pessoa. Então, hoje tem que ter pedagogia, né? Para falar sobre qualquer assunto, né? Como nós fizemos nesse programa. Nós podíamos falar várias coisas nesse programa, mas estamos aqui com uma pauta. Sim. Né? Então, os jovens, eu acredito que hoje na igreja, muitas, né, Tiago, você pode até responder melhor do que eu. O próprio programa Revolução Jesus é uma catequese, né, para a juventude. Quantos programas no CN Plus a gente tem sobre esses temas na TV Canção Nova? Eu acredito que as igrejas também, com as pastorais, os movimentos jovens, né, têm algumas formações específicas sobre isso. E na realidade, isso eu digo na realidade evangelizadora. Sim. Na realidade familiar, estando perto do seu filho, cheirando ele, entendeu? Dando um cheiro no Nordeste, né? Dando um beijo, perguntando, filho, como foi seu dia hoje? O que você está vivendo? Vai Se criando esse caminho de relacionando com confiança, essa né? pessoa, na relação de confiança, que ele entenda que esse pai e essa mãe quer conversar com ele, não para resolver um problema, mas porque o ama e quer estar perto dele. Isso se percebe em qualquer relação. E é interessante também se falar isso, porque através dessa relação, que você também vai entender o que seu filho tá, qual é o contexto que seu filho está vivendo. Que talvez está achando que ele não está sabendo nada na escola. Opa, não tá outros sabendo nada, coleguinhas, Eu né? inclusive, iria nessa Por linha, aí, sabe? aham. Assim, a informação hoje e a desinformação, a informação e desinformação, ela está tão difundida Sim. que, na verdade, quando os pais pensaram em falar alguma coisa sobre sexualidade para os jovens, eles já têm uma gama de informação Sim. sobre aquilo que eu diria que é importante começar a fazer perguntas. né? Exato. Eu diria, né? O que você já sabe sobre isso? Boa. O que você já teve que contato? você Por pensa? exemplo, um dado trágico para nós termos que é um tema que eu estudo: pornografia. Exato. A idade média hoje de um jovem, lá nem jovem, a idade média hoje de que um menino tem o primeiro contato com a pornografia é de 9 a 11 anos. 9 a 11 anos. Né? Então, quando você pensou em chegar para falar alguma coisa, ele já teve um pequeno contato ali. É uma média. Tá? Sim. Então você imagina um jovem de 14, 15 anos que também já tem no celular, já tem internet à sua disposição, ele está vendo ali as redes sociais que, né, algumas não têm mais nenhum filtro em relação a essas questões. Então, na verdade, isso já está chegando full time para ele. Full time. Não é? E hoje com a inteligência artificial, né? Você nem já chega, você quer, ela vai pelo você fica Algoritmo. procurando, o algoritmo já traz. Então o que o Daniel trouxe para os pais, muito interessante. Hoje se tem muita informação e desinformação. Os pais precisariam exatamente usar disso como matéria-prima para levar conhecimento. Né? Porque Então, tem informação e desinformação. Tem informação não quer dizer que você tem conhecimento. exatamente. Então, os pais, como grandes mestres pedagogos e também os evangelizadores, não tenham medo. Partam dessa informação e dessa desinformação e gere conhecimento.
Porque eles já estão com a Já informação e a a desinformação. realidade é essa, não é? Antigamente a gente tinha ali aquele jovem que estava meio que aguardando alguma coisa, não é? Então tinha um vácuo ainda que dava para os pais chegarem. Mas os não é? adolescentes do século Mas XXI... hoje os adolescentes não, eles já têm Tem que levar o as contexto desinformações, não vamos tem colocar medo, assim. né? Então a questão é essa, eu chegaria com perguntas, o que você já sabe? O que você Bom. pensa? O que você pensa, o que você já recebeu, o que você ouviu dos seus coleguinhas, o que você já viu na internet. A partir daí, você vai, entende? Criar esse ambiente Pegando de esse ambiente e diálogo, falar, né? olha, não é assim. E que não é do dia pra noite, né? Não, Não adianta não, você não chegar, é. porque se você chega no ímpeto de já querer resolver as Aham. coisas, você vai criar uma resistência, Eles vão vai se se defender. afastar, Mas né? vai chegando, né? Com calma. Olha, o assunto tá muito bom, mas eu não quero terminar o programa aqui sem presentear os nossos convidados, né, João? Isso aí, João. Ai, a gente Só porque vai ele tava ter sentado presente. agora. Vamos dar um presente aqui pros nossos convidados Ai, que aí, João. lindo. Chega aqui naquela boa João. classe do João. Olha, isso é Ele é sempre sexualidade. generoso. É, olha só. Sexualidade. Ai, Super obrigada. generoso. Alegrando aqui sempre. O presente é surpresa, viu? Porque nem a Ó, gente sabe o tá que é. recebido e Sabemos não. acolhido. Acolhido, pronto. Vamos ver se eles vão Recebido e acolher o acolhido. presente. Podem abrir, Eu viu? já Pode vou abrir aí, ó. pra ser bem Se eles vão sincera. acolher, vocês podem ser bem sinceros, né, Daí? Vamos ver aí Vamos ver. o que o Davi, né, hoje nos presenteou e presenteou os nossos convidados. Então, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, loja.cançãonova.com, são livros hoje. Vamos lá. Nossa, Quais eu foram os adorei. livros? Diferentes, hein? Diferente. Qual foi o Vai lá, seu? mostra aí, Daniel. Ó, Mostra pro Pensando pessoal. em Maria. E o meu, Misericórdia Infinita. Misericórdia Depois da festa... Infinita. Ah, não, esse programa não é gravado. Não, mas a gente aqui, né, teve a festa da Misericórdia. Então, No tempo- da No Misericórdia dia em que esse Infinita. programa tá vindo ao vivo, né? Indo ao vivo. Legal. Bom, ó, se você também quiser adquirir, loja.cançãonova.com. E lembrando que estamos com promoção de livros, né? Nesse que mês legal. agora de abril. Então, você que quer adquirir livros, aproveite, entra lá no site Isso. loja.cançãonova.com para você aproveitar essa promoção com desconto nos livros, E então eu no tenho arsenal de livro, livros. um livro não, um livretito, né? Que é muito bom, que é inclusive. Gerar vida no amor com responsabilidade, né? Olha que boa Por conta dica aí. do livro de Carol Wojtyla, né, Amor e Responsabilidade, em que ele dá a ética sexual para os casais de como viver a relação sexual, né? Então, Sim. gerar vida no amor com responsabilidade, Com responsabilidade. que é outra briga de guerra. É. Tem gente que só quer o amor, tem gente que só quer responsabilidade, entendeu? Encontrar o meio termo, Então, né? Não tem o meio termo. equilíbrio, Então, deixa o aí equilíbrio. a dica. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Dai, mais uma Vamos lá. pergunta aí. Dai. Mais uma pergunta aqui. Como se relacionar nos dias de hoje mantendo a castidade? Boa, vamos lá. Boa pergunta. Os dias de hoje. É, bem abrangente, né? É. Como? Porque senão eu acho que eu vou. Vamos ver por onde você vai. O seu ponto de partida. Você sabe que os entrevistados, o ponto de partida é o mais interessante, né? Vamos ver o seu. Em primeiro lugar, é mudar, eu vejo assim, que é esse entendimento da Exato. castidade, tá? Sim. Voltando um pouco daquilo que a gente falou, não como não posso, mas como eu devo. Né? Isso muda tudo, inclusive para os jovens, para os relacionamentos, porque a castidade, ela não é algo, por exemplo, somente de noivos, de namorados ou até mesmo dos esposos. O próprio catecismo, quando vai falar da virtude da castidade, fala que ela desemboca na amizade, por exemplo. Então, toda relação, ela precisa do componente da amizade, por quê? Toda a relação da castidade precisa desse componente da castidade, por quê? Porque a castidade é aquilo que protege, é aquilo que zela, né? Em todas as relações, não só nas relações afetivas, amorosas, mas nas relações de amizade. Por exemplo, nós aqui na comunidade, nós temos um princípio de vida que é a sadia convivência. Sim. Né? Então, essa sadia convivência ela é permeada por essa castidade, do respeito, do olhar puro, do querer o bem, né? Dessa proteção. Então, a castidade, ela tem isso, ela não é o não. Ela é o Entende? sim. Ela é o sim. Sim. A gente precisa, inclusive, mudar isso dentro da própria igreja, né? Dentro do entendimento eclesial que a própria igreja traz no catecismo, nos documentos, né? Por exemplo, na teologia do corpo. Né? Então está permeada do sim, do belo, do puro, do legal, entende? Até por trás E não daquele do não. do não,
aparente não existe um sim muito maior, né? Exato. Quando é não, Existe é justamente é para um não proteger. por causa que existe um valor muito maior. Fazendo assim um resumo, como a gente falou no primeiro bloco, né? Ampliar o conceito de sexualidade. Não reduzir a genitalidade, mas ampliar para o amor e para essa força. A castidade é a mesma coisa, é um problema de linguagem. Porque quando a pergunta que a pessoa fez, como é como manter a castidade Nos relacionamentos. Como se relacionar nos dias de hoje, mantendo a castidade. Como se relacionar nos dias de hoje, mantendo a castidade. O que é castidade? Perguntaria para você que me fez essa pergunta. Geralmente, quando fala castidade, vem assim, repressão. Não ter Repressão. relação sexual. Não ter uma relação sexual. Então, Muito reduzido. Aqui, aí reduz de novo como faz a genitalidade. Entenderam? Sim. Então, por isso que aí isso é um assassinato. Eu fico nervosa, é uma covardia com a castidade. Porque ela é exatamente isso. João Paulo II dizia que é a guardiã do amor, né? Ela protege. Aqui nós estamos vivendo a castidade. Sim. Aqui nesse programa. Zelando as nossas relações interpessoais, respeitando você, Tiago, como celibatário. Eu sou uma mulher casada, o Daniel é um homem casado, ela é uma solteira. Aqui, eu cheguei aqui, cumprimentei os câmeras, não conheço todos que estão aqui, né? E nós vivemos isso no dia a dia. Sim. E é interessante, né? Porque a castidade, ela é aplicável a todas as realidades, a todos os estados de vida. Então não é só para o jovenzinho que está se preparando, jovenzinho mal dizer, tá? Para o jovem, o mais novo, aquele jovem há mais tempo, né? Que está se preparando para o casamento. Então estou me guardando e estou vivendo a castidade. Porque é essa visão reducionista que se tem. Ela vai ser aplicada no casamento. Então o casado vive a castidade. Claro. E quando a gente entende que ela é uma virtude que ajuda a trazer o equilíbrio na vivência afetiva, sexual, ela ajuda a viver dentro do plano original de Deus. Então quer dizer que você, como casado, vai viver a sua sexualidade dentro desse plano saudável e edificante. Claro. Como solteiro, como sacerdote. Então todos vivem a castidade. Claro, porque eu vivo... porque aí aquela visão, não, até casar, parece aqueles boi e as vacas que estão indo lá. Aí casou... Aí depois casou, abriu a porteira. Né? Então agora... Então, eu sou casada, beleza. Tá aqui a aliança, joia. Que legal. Casei, sou casta agora. Vai catar coquinho, né? Sim. Porque isso não garante eu trair o meu esposo, ele me trair, se não tem um guarda desse amor que é frágil. Aí tá Porque um exemplo já. Eu amo de forma frágil, porque eu sou pessoa. E aí por isso eu fico assim, é uma covardia reduzir a castidade. É uma força que reduz como se ela fosse igual um negocinho que abre a porteira, como eu estava dizendo, e agora liberou, entendeu? É um absurdo entender a castidade. Mas é interessante que essa pergunta provavelmente deve estar falando assim, né? Como se relacionar, viver a castidade no sentido até mais sexual mesmo, né? Então, de uma forma muito prática, aquilo que a Bia trouxe, né? Quando eu olho, né, o meu cônjuge ou o meu companheiro ali, a minha namorada, o meu namorado, como essa pessoa, né? E João Paulo II disse no Amor e Responsabilidade, eu não instrumentalizo né? essa Porque para João pessoa. Paulo II, o contrário de amor é usar. É usar. Entende? Até antigamente se fala assim, o rapaz namorando ali com a menininha fala assim, eu preciso de uma prova de amor, né? Como uma vez uma pessoa falou assim, mas como eu não vou fazer sexo antes do casamento? E se depois do casamento eu fizer e não der certo? Você pensa aí, mas é test drive? Não é? Tem uma Sim, música. você testa o seu desodorante, você testa se a bicicleta tá boa, se, né, se vai quebrar. Objetializa. Agora, a pessoa não é um teste, a pessoa não é um teste para você depois falar assim, aí se não tiver bom eu vou e descarto, entende? Então a castidade, ela vem para isso, ela vem preservar o amor e a pessoa, porque no centro do amor está a pessoa. Está a pessoa. Sim. Entende? E eu acho que uma Isso é coisa muito importante. interessante também da castidade, agora na nossa concepção, né? Da doutrina, daquilo que a palavra nos ensina, nós estamos falando de uma virtude, né? Que está ligada à virtude da temperança. Isso, Né? exatamente. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de virtude, na nossa compreensão, que ela não é apenas uma virtude humana. Existe a virtude humana, daquele que vai se conter, daquele que vai buscar o equilíbrio, que é uma capacidade dada por Deus. Mas no nível espiritual, ela é uma virtude, então está ligada à dimensão espiritual. Então, ela vai se desenvolver com a virtude do amor, da fé, da esperança. Então, para você viver a castidade, você precisa também investir na sua vida espiritual para que você possa viver a sua sexualidade dentro do plano de Deus. E relacional. Justamente. E relacional, porque a gente também pode cair num outro oposto, né?
Porque tem gente que às vezes, eu entendi espiritual, como você está dizendo, de Sim. espiritualidade, mas eu digo assim, e também no relacional. Porque no relacional você vai fazendo o quê? Aprendendo a amar e ver o outro como pessoa e não como objeto. Sim. É na prática, É né? ali Você na vê, ela é vivência. aplicável, A né? Canção Nova traz muito isso para nós, né? Dentro do nosso carisma, né? O homem e mulheres em sadia convivência. O Pai de Jonas jogou uma bomba atômica, porque Sim. Como isso é possível, que, né? Aqui, como que é isso? Eu me relaciono, né, com pessoas e é na relação interpessoal que essa virtude vai sendo criada, né, e E cultivada. quer ver um exemplo bíblico, né? Diretamente como Jesus nas entrelinhas e diretamente nos fala dessa vivência. Quando Jesus diz, olha, você não apenas peca quando você trai seu esposo ou sua esposa, mas quando você cobiça, quando você pensa, quando... Então, a castidade passa também pelos pensamentos. Sim, A maneira como penso, a maneira de ver o outro, não como objeto. Isso. Então, ela vai abrangendo todas as dimensões do ser, né? Porque às vezes você pode, não estou cometendo nenhum ato, mas na minha cabeça, É quase a coisa uma... aqui, entendeu? Então, peraí, a castidade ela vai perpassar todas essas dimensões e vai trazer equilíbrio no estado geral do nosso ser. Exato, né? exatamente. A gente volta naquele entendimento da própria sexualidade, que é todos os componentes. Então é biológico, mas também é as emoções, os pensamentos, os sentimentos, né? Social. Então tudo isso é uma forma, porque a gente sabe que também tem as sequelas do pecado original, Sim. a própria concupiscência, não é? Concupiscência. Ela está aí. Então essa tensão É isso. e o próprio catecismo, nessa mesma passagem que você fala da virtude, né, da temperança, Ele fala. o catecismo fala que isso é conquistado, não é de uma única vez, é algo que é conquistado. Então daí a importância na própria relação, né, no relacional, da vida de oração, de bons hábitos, não é? E aí, obviamente, da virtude, né, das virtudes. Nossa, gente, vamos frustrar-nos um pouquinho. Vamos nos frustrar. Porque acabou o programa. Gente, não. como Acabou o assim? programa. Eu sei que a gente abriu várias abas aqui, É. que são assuntos profundíssimos, então a gente, Mas mais uma vez, que espero- gerar provocação, né? Sim, sim. Para poder buscar em A fontes beleza seguras, dessa né? sexualidade. Justamente. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, na doutrina, em tantos documentos que vão ajudar a esclarecer. Mas uma coisa é fato, é uma construção na compreensão, na conceituação e na vivência, Sim. né, desse resgate. Então, espero que esse programa tenha te ajudado e te provocado, né? A gente levantou aqui, dentro de uma pauta, várias pautas, mas para que, de fato, a gente fique instigado a buscar, a nos aprofundar, porque isso faz toda a diferença. Exatamente. Obrigado, Dai. Muito obrigada. Gente, obrigada mesmo pela presença. Foi muito bom esse programa. E, de fato, eu acho que o que é mais importante é a gente conseguir passar essa mensagem, que as pessoas consigam também se sentirem instigadas a estudar mais, a conhecer mais os nossos documentos, que a gente citou aqui também, que nos dá esse respaldo também do que a igreja pensa, né? Sim. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, A viu? gente também Obrigada. Valeu, agradece. obrigado Até a próxima. mesmo, viu? Que não gravem os intervalos. Isso, a gente vai trazer Tá para bom. vocês um novo formato agora, onde a gente não tem interrupção. Pelo CN Plus vai acompanhar tudo, viu? Muito Então, obrigada, a gente vai levar legal. isso em consideração. Beleza. E obrigado a você que esteve com a gente, interagiu e fique ligadinho que sexta-feira é dia de reprise do Revolução Jesus e no CN Plus estão todos os programas lá. Até a próxima. Tchau.